Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre parapsicologia e ciência. Será que a ciência estuda tudo? Será que a ciência pode estudar esses fenômenos paranormais? E se pode, como que é feito? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa discussão para a gente refletir sobre as possibilidades acadêmicas, as possibilidades da ciência em cima de uma pergunta. A pessoa colocou o seguinte: quero escrever um artigo científico sobre fenômenos parapsicológicos. Mas, como a parapsicologia demonstrou que esses fenômenos são de origem inconsciente, não posso criar um método para reproduzir esses fenômenos quando eu quiser. Como vou fazer esse trabalho de pesquisa e divulgação sobre esse tema? A meteorologia estuda fenômenos meteorológicos, que também são espontâneos e incontroláveis e que não se repetem em laboratórios quando queremos. Fazendo essa analogia, como a meteorologia faz um artigo sobre esses fenômenos e como eu vou poder fazer meu artigo sobre esses fenômenos parapsicológicos? Boa pergunta. Na verdade, a ciência estuda tudo. Os assuntos que você achar mais improvável, a ciência investiga. Os pesquisadores investigam. Muitas pessoas acham que nós temos preconceitos com alguns tipos de temas, mas muito pelo contrário. Nós, pesquisadores, adoramos pesquisar tudo e tudo tem uma linha de pesquisa. Com relação aos fenômenos parapsicológicos, as áreas vão pesquisar de forma diferente. Então eu separei 3 materiais aqui para você começar a compreender quais as possibilidades de explorações dentro da ciência em diferentes áreas. Por exemplo, num fenômeno desse de parapsicologia, você pode ter materiais desde a área física até a área de ciências da religião, psicologia, neurociência, história. Muitas áreas podem investigar essa temática, só que em linhas de olhares diferentes. Então, por exemplo, um teólogo vai enxergar de uma determinada forma, o cientista da religião de outra forma. O cara que trabalha com história vai investigar a parapsicologia dentro de um processo histórico. O cara que trabalha com neurociência vai começar a investigar a parapsicologia dentro dos mecanismos fisiológicos do cérebro. O cara que trabalha com psicologia, aí sim vai trabalhar com o subconsciente ou psicanalista. Enfim, cada área vai estudar de um olhar diferente. Quais são as possibilidades que nós temos aqui? Eu separei um artigo aqui, eu vou pedir para o pessoal escrever esse artigo aqui embaixo, o nome do artigo, e aí é só você pesquisar na internet. Esse artigo chama-se Fenômenos Psíquicos e o Problema Mente-Corpo. Notas históricas sobre uma tradição conceitual negligenciada. E aí, o autor faz uma discussão em cima dos basilares, das pessoas que investigaram e falaram alguma coisa sobre esse assunto. Então, ele aborda esse assunto dentro da área da psicologia, fazendo essa análise em cima desses autores, como Jung, como Myers, como Flammarion, Beloff. Ele coloca aqui os autores que ele investigou. O nome desse pesquisador é Carlos S. Alvarado. Eu vou colocar aqui. É só você ir no Google colocar que você vai encontrar esse material. O outro material é o material dissertação de mestrado. E nesta dissertação de mestrado da Universidade de São Paulo, ele colocou o seguinte: metamorfoses do espírito, usos e sentidos das crenças e experiências paranormais na construção da identidade de médiuns espíritas. E qual foi a técnica? Esse material é do seguinte autor: Everton de Oliveira Maraldi. É uma dissertação de mestrado apresentado na Universidade de São Paulo. E qual foi a técnica que ele usou? Eu vou ler aqui rapidinho para você ter uma noção do resumo. Ele colocou o seguinte: este estudo investiga os usos e sentidos das crenças e experiências paranormais na construção da identidade de médiuns espíritas por meio de pesquisa qualitativa
história de vida e ele colocou entre aspas, entrevistas, aliadas à coleta de material etnográfico observacional. Isso é a metodologia desse material, além de outros autores que ele vai usar para discutir os dados que ele encontrou. Outro material também falando sobre a parapsicologia está escrito o seguinte, é um material em espanhol, eu vou colocar aqui também, vou traduzir aqui em português, mas vou colocar em espanhol. Conexão mente-corpo, fenômenos parapsicológicos e cura espiritual, uma revisão. Ele também optou em fazer esse aqui, ó, é um material da área de medicina e ele procurou investigar esses materiais. Esses 3 eu vou colocar aqui para você ter como base a metodologia que esses materiais foram utilizados, ou as metodologias utilizadas nesses materiais. Mas o que é importante para a gente compreender? Que a ciência investiga tudo. Nós temos possibilidades absurdas e eu arrisco dizer que hoje é bem difícil você, algum tema, uma linha de interesse que a ciência já não tenha investigado. Por isso, quando você tiver qualquer dúvida, não só com relação a temas como esse, o que eu aconselho você fazer? A primeira coisa é procurar uma pesquisa, estado da arte sobre o tema que você está interessado. Então, aqui no Brasil, hoje, em 2022, no banco de teses e dissertações da CAPES, você encontra uma reunião robusta de materiais. Você encontra no banco de teses e dissertações do IBCT, que particularmente eu acho melhor, no sentido de programação de busca, ele tem uma qualidade melhor. Você tem a plataforma de periódicos da CAPES e você tem, esse ninguém bate, né, com relação à informação, que é o Google Acadêmico. Se você for procurar informações sobre determinados temas, o Google Acadêmico realmente é difícil de bater, até porque pela estrutura das pessoas que trabalham lá e os investimentos, enfim, não tem nem o que a gente falar. Mas você pode ir direto nessas fontes para você saber o que está sendo investigado. No Google Acadêmico, você ainda pode colocar em inglês. Então, você faz a pesquisa em português para ver o que está sendo investigado, quais são as metodologias que estão sendo adotadas, e aí você pode colocar em português também. No banco de teses e dissertações, tanto do IBCT quanto da CAPES, você vai ter um parâmetro do que no Brasil se tem pesquisado, porque esses materiais, esses bancos de teses e dissertações, tanto da CAPES quanto do IBCT, eles trazem estudos brasileiros que estão acontecendo, que são publicados aqui na pós-graduação, mestrado e doutorado. Excelentes fontes, você vai direto no contexto brasileiro. A Google Acadêmico, ela abrange muitos locais, então ela tem não é só teses e dissertações, tem artigos, muitos artigos científicos, discussões, às vezes relatórios de anais, de congressos, né, que a gente chama de anais, então tem informação lá, ou seja, qualquer tema que você tem interesse, a primeira dica é você investigar sobre, para você saber quais são as linhas e metodologias adotadas. E ainda tem uma coisa que você tem que considerar, existem ferramentas, existem materiais que se dedicam só para a criação de ferramentas. Aqui em São Paulo tem a Universidade USF, o núcleo deles de psicologia tem por tradição o interesse de desenvolver ferramentas nas teses de doutorados e dissertações de mestrado. Então, por exemplo, existe material que a concepção dele é fazer uma ferramenta, por exemplo, para testar esses materiais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu uso muito DAS 21 para estresse e depressão, eu uso muito a tabela de medição de espiritualidade e religiosidade, que já são ferramentas prontas, que você tem como aproveitar em várias áreas de estudo. Por que eu tô falando isso? Porque se você tem uma ferramenta válida, e aí você consegue encontrar essa ferramenta válida nesse tipo de pesquisa que eu tô propondo para você, nesses materiais que fornecem essas ferramentas, você vai ter o trabalho de construir o seu material e replicar essa ferramenta. Então, você vai escolher as variáveis que você vai trabalhar, usar uma ou mais ferramentas. Às vezes você pega uma ferramenta, pega outra e junta para fazer a sua ferramenta de análise e você consegue ter um material sólido para a construção de um artigo científico. Não se esqueça que se você for fazer entrevista diretamente com seres humanos, você tem que investigar a necessidade ou não do comitê de ética. Existem estudos que são necessários essa aprovação do comitê de ética para que tenha validade, né? E os cuidados e os critérios que deve se conduzir na ética da produção da pesquisa. Já outros estudos não precisam. Então, é interessante você olhar qual será o seu caso. Como você vai saber isso também? Muitas vezes
materiais que têm ferramentas que ou que tiveram como intuito a criação dessas ferramentas ou que utilizaram essas ferramentas, eles acabam dando a dica. Mas é interessante sempre você perguntar para o seu professor, para o seu orientador, para o coordenador, para você entender a necessidade ou não de passar o seu material pelo comitê, tá ok? Eu espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like, se inscrever no canal e até a próxima!